Salmo 25. Então, quando você está intercedendo, não precisa ficar pregando. Deus conhece a Bíblia. Amém? Salmo 25, porque vai falar aqui o versículo 1, ó. Salmo 25, versículo 1. Perdão, Salmo 26, tá? 25 é outra coisa. Salmo 26. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor. Não vacilarei. Que foi aquilo que nós vimos semana passada sobre o Jó. Foi aquilo que nós vimos semana passada sobre o Matias, né? Foi aquilo que nós vimos semana passada ali sobre o próprio Davi também, naquela ali, né? Mas que eles não se promoveram. Deus que promoveu eles, né? Então essa sinceridade é bonita, né? Como eu contava o testemunho, né? Passei por um momento difícil, mas Deus me sustentou. Como eu pregava aqui na segunda-feira de manhã, né? Alguns irmãos eu sei que estavam aí, sobre o Caleb, né? Que ele perseverou, ele viu tudo. Eu falava um pouco sobre Provérbios 4:23, né? Que fala, sobre tudo deve guardar o coração, mas por quê? Porque dele procede as saídas da vida. Caleb viu tudo que os outros viram, ouviu tudo que os outros ouviram, provou tudo que os outros provaram, né? Mas só que ele tinha o quê? O filtro da palavra de Deus no coração. Eu falava que não é ignorar o problema, na verdade, mas é confiar na palavra de Deus sobre o problema. Por isso que ele deu aquela resposta. Amém? Então isso é sinceridade. E aqui o salmista falava, Senhor, o Senhor pode olhar o meu coração. Por quê? Porque eu tenho andado o quê? Na minha sinceridade. Eu tenho confiado também no Senhor. Eu não vacilarei. Como eu pregava, quem estava aqui também, todas as pregações vão juntando o tijolinho, né? A pregação de domingo, na verdade, sobre o apóstolo Paulo na tempestade. Ele não merecia estar na tempestade. Ele até avisou o pessoal, né? Para que Deus estava tocando que não era para sair de viagem. Enfim, passou pela tempestade, né? Mas sem merecer. Mas ele lá se levantou firme com Deus, na verdade. E por causa dele, Deus salvou aquelas pessoas no navio. Se elas aproveitaram a chance depois, não sei. Mas que Deus salvou, Deus salvou. Amém? Então é isso aí, irmão. É esse coração puro, né? É nós ter esse coração transparente diante de Deus, como eu falei, diante das pessoas e mais ainda diante de Deus, né? É essa sinceridade. Aí vai falar aqui no 2, ó. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha a minha mente e o meu coração. A gente sabe que Deus, né, irmãos, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Na verdade é único, né? Mas tem... por que eu vou pedir Deus? Olha a minha mente, olha meu coração, me faz aí. Se ele é, claro que ele é tudo isso, mesmo que a gente não fale, ele sabe, né? Até o Salmo 139 ele fala que ele sabe ainda a palavra nem me veio e o Senhor já a conhece toda, né? Mas é que ele orava, o Senhor pode me examinar, o Senhor pode me ver, o Senhor pode me provar, o Senhor pode esquadrinhar a minha mente e o meu coração, né? Tipo, o Senhor, claro que ele faz isso, até sem nós falar, né? Mas ele falava, o Senhor pode olhar como é que eu estou por dentro, o Senhor pode examinar, o Senhor pode ver, o Senhor pode ver, né, que eu sou sincero. Amém? E claro, sincero não quer dizer que a pessoa é perfeita, na verdade, mas é a sinceridade que vai mostrar, ó, Deus me mostrou que eu estou errado, eu vou me consertar, né? Ó, Deus me mostrou que esse caminho não é o que Ele tem para mim, então eu vou me encaminhar no caminho que Ele tem para mim, na verdade. É esse coração puro, é esse desejo, né, Moisés? Como o pessoal lá fala, né? É ser um livro aberto. Mas a gente é para Deus, claro, mesmo que a gente não peça, Ele vê tudo, né? Mas, quer dizer, Deus, eu estou me colocando à disposição. Na verdade, como nós já vimos na semana passada, Senhor, me cria em mim um coração puro, né? Renova em mim um espírito justo, né? A gente viu semana passada sobre o próprio Deus falando sobre o Jó, na
verdade? Fazendo propaganda para o diabo, né? Ó, o Jó é reto, é íntegro, é temente a Deus, o Jó se desvia do mal, não é verdade? Falando para o capeta. Aí o capeta, se o senhor tirar o que ele tem, ele vai blasfemar. Não blasfemou, não. E na verdade não foi Deus quem tirou, né? Foi Satanás. Mas a gente viu tudo isso. Então, né, irmãos, são pessoas que, como eu falava na semana passada, que viveram na antiga aliança. E na antiga aliança ninguém nascia novamente, né? Só na nova. Agora que a pessoa aceita Jesus, ela é uma nova criatura. Então, não digo que é mais fácil, né? Mas quer dizer, agora é possível ter essa sinceridade, amém? Então, eu vou falar com Deus. Deus, fala no meu coração, todos nós, amém? Mas imagina só, pastor, eu estou há 50 anos na igreja, deveria ser o mais manteiguinha derretida na presença de Deus. Não o contrário, né? Imagina só, pastor, mas eu estou com 99 anos, deveria ser a pessoa mais sensível a Deus do que todas as outras. Não é verdade? Por quê, pastor? Porque tem tempo de vida, tem tempo de ministério. Ah, não, mas eu sou pastor. Glória a Deus. Deve ser o mais quebrantado na presença de Deus. O mais sensível. Amém? Porque essa sinceridade, né? Então ele orava: Senhor, examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha a minha mente e o meu coração. E aí, eu vou parar aqui no 3, essa parte, depois eu vou voltar. Aí o 3 fala assim, ó: porque a tua benignidade é graça, né? Está diante dos meus olhos. Dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. A benignidade é graça, não? Verdade é a palavra, né? A palavra de Deus fala lá em João 1. Se eu não me engano, no versículo 17 fala, né, que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aqui o Davi dizia, né, a tua graça, ou seja, né, a tua benignidade, e eu tenho andado na tua verdade. Então, a graça e a verdade hoje estão em Jesus Cristo. Elas vieram, né, através de Jesus Cristo. Então é isso, né? É olhar com a tua benignidade, olhar com a tua graça. Como nós falamos sempre, né? Na oração também. Não é dizer, a orar por um familiar, não é aprovar o pecado. Pastor, aquele cunhado é cachaceiro, é boca braba, é palavrão. Ora e abençoa ele. Como que eu vou abençoar se ele está no erro? Não, mas tem que orar, mas não é concordando, não é verdade? Não, mas é saber que é Jesus que pode resgatar ele, não é verdade? Assim como Jesus resgatou a gente sempre fala, né? Quem tem que mudar a palavra, não acrescentar nem tirar. Mas às vezes a pessoa se converte e ela esquece que ela também um dia não foi convertida. Mas eu já falei, essa pessoa não muda, tá? Mas eu tô falando de mim. E quantas vezes falaram de mim ou para mim e eu também não mudei, né? Algumas vezes eram umas malas sem alça, que não podia ver a pessoa que já começava a pregar para mim, mas vai te enxergar, me deixa quieto. Aí o erro era da pessoa, tá? Não podia sentar, comer, que já vinha ali. Aí é a pessoa que está errada. Eu queria me converter com ela abaixo e não conseguiu. Né? Mas teve um dia que a gente teve aquele encontro com Jesus, não é verdade? Aí cada um aqui tem uma história, como é que se, né? E se não se converteu, pastor, que hoje entregue o seu coração a Jesus, não vai que seja hoje. Mas a gente tem que ver que nós também, não é verdade? E não foi o raciocínio, né? Eu falei, a retórica, aêutica, não sei o que lá está o discurso, né? Isso está aprendendo lá fora, mas não é assim. É o Espírito Santo quem convenceu, né? Então a gente tem que também ter essa, Deus, eu não abençoo a pessoa no erro, eu abençoo a pessoa para sair do erro. Eu não concordo com as coisas erradas, mas eu abençoo para que a pessoa venha sair do erro. Vai ter coisa que a pessoa vai quebrar a cara? Vai, porque é a colheita das escolhas dela. Ela não tem o que fazer, né?
Mas vai ter muita coisa pior que não vai acontecer o quê? Porque eu estou intercedendo. Amém? Então é a benignidade, né? É a benignidade. É essa maneira de olhar também para o nosso próximo e para nós também, né? Então a tua benignidade está diante dos meus olhos e tem andado na tua verdade. A gente sabe que hoje, né? Jesus falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a ver. Por isso que eu falei, né, irmãos, a oração não é a gente citar, Deus conhece a Bíblia. Então não é eu ficar pregando para Deus, Deus conhece, Deus sabe a palavra dele. Então não é por eu ficar falando. Me mostra na Bíblia Jesus orando assim, tu não vê? Me mostra no livro de Atos os apóstolos orando assim, tu não vê? Amém? Falava uma palavra ali, uma promessa aqui, e é isso. E conversava com Deus. Amém? Não é igual a antiga aliança, tem nada a ver com a nova, né? Então, a pessoa tem uma liberdade hoje, né, de poder o quê? Andar na verdade. Tanto em oração, né, como andar o quê? Como falava, né? A sinceridade, ela vai andar o quê? Na verdade. Como eu falei, eu tenho que ser crente aqui na tua frente, irmãos. E tenho que ser crente quando eu estou só na frente de Deus. Eu tenho que ser crente, irmãos, aqui enquanto eu prego para você, ou para quem me vê em casa também. E eu tenho que ser crente na mesa da minha casa. Eu tenho que ser crente aqui na igreja. Eu vou na pracinha tomar chimarrão. Agora não gosto de chimarrão. Eu tenho que ser crente lá também. Eu vou para a rede social. Eu vou ver televisão. Eu tenho que ser crente também. Vou jogar bola, né? Às vezes o pessoal fala, é complicado jogar bola, porque às vezes o pessoal deixa o sangue ferver, e aí até fala umas palavrões, mas vai te converter, cara. Se eu tomar ali um olé, né? Se alguém me der ali um drible, né? Alguém até me envergonhar, né? Eu não vou xingar a pessoa. Tá o meu irmão ali vindo, eu vou meter um carrinho, arriscar até machucar, misericórdia, né? Machucar a pessoa. Não, se eu alcancei a bola, alcançou, se não alcançou, azar também. Não sou jogador de futebol profissional, e nem se fosse também, na verdade. Vou machucar o meu irmão por quê? Machucar o meu próximo para quê, na verdade? Eu tô nem aí. Mas às vezes a pessoa, alguns irmãos não dá para levar a jogar bola porque esquenta o sangue e parece que fica na carne. Não deveria. Tem que ser crente. Aqui quando a gente vai jogar bola com o pessoal, se bem que agora a gente não está indo tanto, a gente faz uma oração antes também. A gente abençoa, faz uma oração antes, coloca na mão de Deus. Amém? Tem que ser crente também. Ou seja, é o coração o quê? Verdadeiro. É o coração puro, é andar na verdade. Amém? Deixa marcado aí, irmãos, nós já voltamos. Vamos agora lá para Atos 28. Domingo eu dei tema de casa para vocês ler o 27, não é verdade? Eu não li, pastor. O problema é teu. Eu falei para ler, né? Mas lá vocês viram, quem leu ou quem vai ler, né? Sobre a tempestade e tal. Embora aqui domingo eu preguei só um pedacinho por causa do tempo, né? O pastor não tem como pregar muito aqui por causa do horário, né? Mas aí vocês leram em casa e viram como foi bonito. Agora nós vamos fazer a continuação, amém? Que aí vocês leram até o 27, né? Agora vamos ver a continuação, que o navio naufragou, vocês viram lá que o pessoal se salvou, como Deus prometeu, tal. Mas agora, irmãos, eles vão dar numa ilha chamada Malta, amém? Até hoje, se vocês pegarem, irmãos, o mapa, ali perto da Itália, mas a Itália é mais ou menos aquela, né, aquela bota, jogando uma bola assim meio furada. Já viram que a Itália é uma bota, né? É uma bota chutando uma bola meio esquisita. Ali naquela região, mais ou menos ali no sul, né, vocês vão achar que tem a ilha de Malta. Amém? Então, é a mesma ilha. Amém? Então foi ali que eles se salvaram, nadando, uns nadando, outros boiando, né, em pedaços, né? Eu sei que, como a palavra falou, ninguém morreu. Pastor, mas se não sabia nadar, deram um jeito e não morreu, né? Eu era um que se naufragasse o navio, Deus recebe a minha alma que eu estou indo embora.
Não sei nadar. Mas se eu estivesse lá com Paulo, até eu me salvaria. Não sei de que jeito. Sei lá, né? É complicado não saber nadar. Depois de velho, agora saber nadar é complicado, né? Não aprendi. Né? Fui conhecer praia com... André já era nascido. Eu fui conhecer praia, irmãos. Nem praia não era. Praia é coisinha, né? Acho que foi com uns 25 anos mais ou menos. Primeira vez que eu vi a praia. Que eu vi o mar. E nem era uma praia. Não vou dizer o nome, né, da praia. Nem era grande coisa a praia também, tá? 25 anos foi a primeira vez. Então eu não aprendi a nadar, tá? Que bom que você que sabe, aproveite. Porque eu não aprendi. Mas já era, tá? Vamos voltar aqui. Então, aqui umas pessoas se salvou. Chegou lá, Atos 28, tá? Versículo 1, fala assim, ó. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. Já preguei para você, né? Olhe no mapa depois. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então, imagina, o pessoal lá viu aquele navio afundando, né, mas e o pessoal chegando na praia. Lembra que eu te falei? A Bíblia fala, né? Eram 276 pessoas. E nenhuma morreu por causa do Paulo. Amém? Então era gente, muita gente, né? Eram 276 pessoas. Então eles fizeram lá, cuidaram o pessoal, botaram uma fogueira para se esquentar, né? Acolheram eles. Ali fala bárbaros porque, tipo assim, era um povo que não era, tipo assim, de elite, né? Eram os gentios, os pagãos, né? Mas o pessoal cuidou bem deles. Mas, como se já não tivéssemos esgotado a cota de azar do apóstolo Paulo, não, olha, se não era sincero, chutava o balde. Olha o versículo 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Faça as contas, irmão. Tinha 275 vezes 2 mãos, porque era 276 com Paulo, amém? Não, tinha 275 vezes 2, porque são 2 mãos, né? A não ser que alguém tivesse só uma. Não, o bicho tem que morder a mão do Paulo. 50 vezes os camaradas lá foram levar lenha. Não, é justo no fardo que Paulo levou que tem então a cobra. Mas que coisa séria, irmão. Eu também desisto. Ô, irmão, tanta mão que tinha para morder. Não é verdade? Não, eu tinha que morder a mão dele. Ah, eu não aguento mais, eu tô indo embora. Vimos como é importante a sinceridade? Amém? Se nós ler assim, ô pastor, mas que maré de azar. Paulo quebrou o espelho, o que ele fez? Meu Deus! Que coisa, né, uns? Foi salvo do naufrágio. Todo mundo lá ajudando. Não, mas é na vez dele que tem que ter uma cobra. E é na mão dele, não pode morder a mão do vizinho. Eu estou exagerando assim, só para você ver, né, moço? Como às vezes, né, a pessoa tem tudo para chutar o balde, como fala. E às vezes tem até razão, né? Mas olha só, irmãos, vamos ler, 3, né? E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de víboras e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu. Por aí. Tanta mão que tinha aqui para morder. Não, tem que ser a dele, né? Mas olha só, 4. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa
viver. Amém? Poxa, pastor, mas os caras nem conheciam Paulo. Mas pela situação que Paulo estava vivendo, amém? A Deus a justiça, né, deles, não é a justiça de Deus aqui, tá? É a Deus a justiça. Tá vendo? Não se escapou, tá vendo? Esse aí deve ser um assassino, merecia morrer e vai morrer. Olha a cobra lá na mão dele. De novo, né, irmãos? Lembra que eu falei, o navio era navio, né? Tinha 276 pessoas, contando com Lucas e Paulo, né? E tinha realmente gente, digamos, merecedora, né? A pessoa estava indo para Roma até para ser executada. Merecia ficar na cadeia o resto da vida. Era um navio de criminosos, na verdade, irmãos. Tinha tripulação, claro. Então, mas merecia. Mas não, foi justo na mão dele. E o pessoal já começou a julgar, não é verdade? Aí, tá vendo lá, ó? Esse aí deve ser um mau caráter. Vai morrer agora. Tá vendo? E não adiantou escapar. É a hora dele pagar pelos crimes que ele cometeu. Tá vendo? Ó, quanta gente esse cara matou, será? Não adianta, agora vai morrer. Que coisa, né? Pastor, mas eles nunca tinham visto Paulo na vida. Nunca conviveram com Paulo. Pastor, eles nunca nem sabiam que era Paulo. Mas só por aquela situação ali na mão dele, já estava vendo aqui? Esse homem não é de Deus. Por isso nós não temos que tirar essa coisa da cabeça, essa coisa besta, né? O fulano está doente, está em pecado. Aí, até que eu fique doente, aí na minha vez não é pecado, aí é aprovação. Se o irmão ficou doente, ele está em pecado. Tem que ver alguma coisa aí. Aí se eu fico doente, não, aí é aprovação. Vai tomar banho. Se eu estendo o dedo para o outro e falar, tu ficou doente porque tu está em pecado, aí quando eu ficar doente, tem que fazer o quê? Então eu fiquei doente porque eu estou em pecado. Mas só vale para os outros, né? Aí com o meu coração eu sei, pastor. Então tira essa coisa da cabeça, amém? Tiago 5 fala, né? E a oração da fé salvará o doente. E se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Então nem sempre a pessoa não ela está doente porque ela pecou. Amém? Pode acontecer? Pode, mas isso não é uma doutrina. Amém? Porque o Tiago falou assim, e a oração da fé salvará o doente. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Então a Bíblia não fala em momento algum que toda pessoa doente ela está em pecado. Em momento algum a Bíblia diz isso. Tá? Então não deixa isso entrar na tua cabeça. E se entrou, tira. Paulo era pecador. Paulo não estava consagrado. Paulo devia ter algum pecado escondido na vida dele. Paulo não estava bem. O Paulo não merece viver. Será que é verdade, irmãos? Misericórdia, né? Viu por isso que eu te falei, irmãos, da sinceridade? E ele mesmo então podia falar, chega, acabou, não aguento mais o sofrimento, não aguento mais luta, não aguento mais essa vida, eu desisto. Ele podia ter desistido, não é verdade, irmãos? Mas olha só, estou olhando aqui o relógio, sei que você quer ir embora hoje, 12h49, né? Mas aí eu tenho que cuidar aqui o tempo da pregação. Versículo 5. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu mal nenhum. Lembra lá, né? E se pegarem em serpentes, escorpiões, né? Olha a palavra que nele se cumpriu. Pegou a cobra, botou no fogo, ai daí, ai! Não aconteceu nada. Ali que coisa, né? Olha os 6. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que era um. Eu falei, irmão, deixa que Deus faça a tua propaganda. A pessoa não gosta de mim, deixa que Deus vai fazer ela mudar de parecer.
Deus mudou isso com Daniel, Deus fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, amém? Deus fez com Paulo, por que não pode fazer com nós? Então não vou ficar me estourando, me explicando, brigando, chutando, brigando, ou tentando eu me promover, mais hoje em rede social, né? Para que isso, meus amigos? Não precisa. Mudou de parecer. Ele é um Deus. Ué, primeiro era um assassino, homicida, não valia nada, tem mais que morrer mesmo. Agora a pessoa fala assim, ele é um Deus. Como é que não aconteceu nada com ele? Eu gosto dessa palavra, vamos falar, mudando de parecer. Amém? Que coisa bonita, né? Mudaram de parecer. Paulo não ficou brigando, citando 500 versículos da Bíblia. Paulo orou, confiou e Deus fez os outros mudar, porque o pessoal do navio já conhecia ele. Amém? Agora o pessoal da ilha não. Por isso que eu falei, irmão, quem faz a nossa propaganda é Deus. E se mesmo assim a pessoa insistir em falar mal, a azar é dela. Eu sei que eu sou sincero. Vou manter o meu caráter aqui, amém? Mudou, né? Deus mudou o parecer, né? E olha só, e agora? Eu estou correndo aqui por causa do nosso horário. Brincando, mas vai passando o horário mesmo, né? 7. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Glória a Deus, não? Até naquele momento ali, Deus usou ele para curar aquele homem, né? Porque febre e disenteria não é doença em si, são sintomas de alguma doença, né? Não é que nem hoje que a pessoa vai na UPA, toma uma... Era bem diferente antigamente a medicina, né? E Deus usou ele em nome de Jesus. Ou seja, né, irmãos, até naquela hora não muito boa, Deus pôde contar com ele, né? Eu lembro quando eu estava lá no velório do meu pai, pior momento da minha vida, 12, né? Aí eu estava lá, aí a tia lá, eu sei que não é a hora, nem o lugar, não é a hora nem o lugar, me deixa quieto, pelo amor de Deus. Mas será que tu não pode aqui fazer uma oração por mim, tal? Aí fomos lá, né? Eles oramos pela vida dela, verdade? Eu não queria, irmãos, me deixa quieto. Já não era para eu estar aqui, não é bom estar aqui. Ninguém gosta de estar em velório, né? Ainda mais do pai da gente. Mas lá o pessoal pedindo oração e tal. Também, né? Eu que precisava de oração, na verdade, né? Mas estava lá orando em nome de Jesus. A carne às vezes não quer, não é verdade? A carne às vezes não quer, mas amém, Jesus. É igual Eliseu, né? Tinha unção nos ossos dele, falou, pode dar de volta aqui. Joga o morto lá, o morto voltou. Não é verdade? Então é assim. Ele foi lá, orou e abençoou. Amém? E olha só. 9. Feito, pois, isso, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras. Olha só, né? E havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Depois até a condução, o alimento, tudo o que precisávamos para ir para Roma, eles conseguiram depois. Amém? Né? Paulo não teríamos conhecido aquele povo se não fosse a tempestade. Já preguei aqui domingo, né? Não era a vontade de Deus a tempestade. Amém? Não era, né? Mas Romanos 8:28 todo mundo conhece, né? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Mas o versículo continua, né? Daquele que foi chamado pelo seu decreto. Amém? Então até nessa hora Deus pôde usar o Paulo, porque ele se manteve o quê, irmãos? Sincero, verdadeiro. Amém? Eu também desisto, eu vou jogar a toalha, né? Não, eu vou ficar firme em nome de Jesus, né? Eu falei, Deus pode às vezes mudar de posição. Amanhã, se eu for um líder, se for alguma coisa,
ou se ficar só membro de igreja, para mim eu estou pouco me lixando para isso. Eu vou falar de Jesus até o fim da minha vida e deu para a bola. Se Deus quiser me promover, amém. E se Deus me puxar o tapete e falar, fica aí como um membro abençoado, eu vou ser um membro abençoado. Vai falar, deixar de falar de Jesus, irmãos, é até morrer. O último suspiro. Quais são as últimas palavras, Moisés? João 3,16. Pode me levar, pai. Pronto. É isso, irmão. É até morrer. Não tem como voltar atrás no chamado de falar de Jesus, né? E Deus usou, e Deus abençoou. Amém? Que coisa linda essa história, né? Vamos terminar lá? Volta para o Salmo 26. Volta lá para o Salmo 26. Então isso aqui é muito bonito, moço. Amém? A nossa sinceridade, ser verdadeiro, né? Ter o coração puro, ter o coração verdadeiro, ser verdadeiro no que faz, verdadeiro quando ora, né? Verdadeiro quando... É o coração verdadeiro. Todos nós, eu também, né, moço? Aí no Salmo 26, deixa eu só ver aqui, ó, versículo, vou pegar o 6, Salmo 26, versículo 6, fala assim, ó, lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, amém? Sempre, hoje o altar está no nosso coração, amém? Ou seja, mas sempre vou estar ali, né, em redor do altar, ou seja, sempre, como fala o pastor Jaime, né, não ser uma visita no altar, seja um habitante, né? Sempre ali em volta, sempre ali com temor, sempre com o coração ali pronto em qualquer situação, em qualquer momento, na verdade, todos nós precisamos, né? E aí o 7 fala, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Depois vocês podem ler o resto, mas vamos parar aqui, né? Então, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Quem sabe naquela ilha de Malta, né, moço? Quantos se converteram? Talvez até se converteriam mais tarde. Mas digamos, né, se converteu antes, porque Paulo foi parar lá. Deus não causou a tempestade, né? Mas até naquela situação, o pessoal conheceu, amém? Por isso que tem, né? Falei, cada lugar, né? Geralmente é mais um ministério, às vezes você está aqui, você está lá, está aqui, não, a gente não é perfeito, né? Mas a gente tem que ter essa intencionalidade, como eu sempre digo, né? Aonde nós botar o pé, tem que ser marcado entre antes e depois, né? Mas não é a gente, moço, mas é o Jesus que a gente levou, amém? Vai ter que ele vai falar mal? Não, se ele insistir em falar mal, o problema é dele, não é meu. Vai ter que ele vai insistir e mesmo assim ser inimigo? Vai, mas não é culpa da gente, é culpa da pessoa dele, né? A gente vai errar? Vai, mas como eu falei, mas não pode ser aquela intencionalidade, sabe? Eu sei o que eu estou fazendo e eu quero fazer aquilo ali. Isso não pode dar no nosso coração, né? Mas esse errei, pedir perdão, se consertar, não só com palavras, mas com o quê? Com as atitudes, na verdade. E aí a pessoa vai lá, né? Não falar assim, o funcionário é crente, Deus me livre, não trabalha com crente. Crente só me deu trabalho até hoje. Misericórdia, né? Não, tem que deixar lá uma boa reputação, né? Os crentes que é bom de trabalhar, esses têm palavra. Amém? Né? Às vezes a pessoa chega, se converte, às vezes a família é católica, enfim, né? Pessoal de cara virado, não é verdade? Depois de um tempo começa a ver a diferença, começa a ver a mudança, né? Depois de um tempo começa a ver ali a transformação, quando vê, já começa a pedir oração, e assim vai indo, não é verdade, moço? Né? Eu falei que o lugar mais fácil de se pregar é dentro de casa, porque as pessoas convivem com a gente. Aí é o mais difícil, não é nada, é o mais fácil. A pessoa sabe como é que eu era antes, sabe como é que eu sou agora, né? A esposa, o esposo, a pessoa vê. Eu falei, é mais fácil pregar dentro de casa, é mais difícil, difícil nada, mais fácil. A pessoa sabia a praga que a gente era, e agora sabe em Deus a bênção que nós estamos sendo, amém? Né? E como eu falei, não é por ficar pregando, se a pessoa quer ouvir pregação, ela vem na igreja. Mas é o que? É ficar vivendo com a nossa
vida. Amém? E assim a pessoa começa a vir em nome de Jesus, né? Então, para publicar com voz de louvor e contar as maravilhas. Amém? Vou parar aqui em nome de Jesus. Deus abençoe. Pode encerrar a gravação.